Boa tarde para todo mundo que está ouvindo, que está assistindo. Eu me chamo João Porto Dias, eu sou ator do Nutra Teatro desde 2006. Gente, eu sou a Paula Salas, sou do grupo Nutra Teatro e essa live, ela só está acontecendo também, esse conjunto de lives estão acontecendo graças aos recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, né? Faz parte de um projeto do FAC. Isso. Projeto do FAC este que a gente ganhou como manutenção de grupo. Então essas lives fazem parte deste projeto, né? Manutenção de grupo. Bom, e aí a gente ficou pensando assim, a ideia é ser mais uma conversa mesmo, porque a gente tentou elencar vários pontos, mas tem muitos pontos que está aqui na nossa cabeça, que a gente vai tocar neles, vai falar, mas vai ser assim, despretensiosamente, né? Vai ser, às vezes a gente vai no futuro, às vezes vai no passado, às vezes vai nas dificuldades do presente ou nas dificuldades do passado, anseios do futuro. É o que esses 20 anos de trajetória tem nos dado, né? Quando a gente olha para trás e até o momento, assim, o que passou, o que não mais faz sentido, o que queremos, né? Como queremos continuar, o que é esse núcleo de trabalho do ator, o que é esse Nutra Teatro, por que ele foi criado, ainda faz sentido, né, estar no núcleo de trabalho do ator, ele é um grupo de teatro, né? Agora mais efetivamente 2 pessoas atuando, né? Eu e Paula. Então, assim, se for falar de minha parte, eu tenho um monte de reflexões quentes, assim, principalmente nesse momento agora de reflexão, né? O quanto que esse grupo Nutra Teatro também se confundiu com a história do Galpão do Riso, que é o espaço que a gente está aqui hoje presente, né? É um espaço também que vem há um tempo, desde 2003 em Samambaia, onde passou muitas coisas nesse espaço, né? Muitos cursos, muitos intercâmbios, muitas apresentações, fizemos muito teatro para a comunidade, assim. Foi o primeiro teatro de Samambaia, né? Surgiu em 2013, então tem um monte de coisas que a gente pode relacionar, falar, tocar, né? Eu acho que a gente pode até, já que você começou conversando, acho que a gente posso começar fazendo uma pergunta para você, porque eu acho que é interessante a gente saber a trajetória pessoal de cada um e quando isso vai trazer essa pororoca, né? Assim, os rios que cruzam, que batem no mar e formam uma outra coisa. Como é que você começou nessa trajetória de teatros? Assim, você tem a primeira lembrança? Assim, tipo... Com certeza tem. Bom, a minha primeira experiência com teatro, propriamente dita como teatro, né? Não só como uma apresentação, porque antes eu já, tipo assim, adorava participar da quadrilha junina na escola, então eu com 6, 7, 8 anos eu gostava de participar das apresentações. Porque era um momento ali de organização, era um momento diferente, eu achava muito legal aquela coisa de todo mundo em prol de uma coisa, né? De um desafio, de preparar uma apresentação ou uma dança para se apresentar e aquele momento, aquela coisa de se tornar especial e tal. Então, esse lugar sempre me chamou, assim, sempre me motivou desde quando criança. E aí em Samambaia, a gente chegou em 1989 aqui. E aí eu terminei meu ensino em educação infantil aqui, fui para o ensino fundamental, e aí teve Só um adendo, assim, Samambaia, gente, é uma cidade do Distrito Federal, certo? Uma cidade periférica do Distrito Federal, Brasília, e essa cidade, ela se iniciou em 89 mesmo. Eu acho que foi um pouco antes até, né? Mas quando teve a desapropriação das favelas, dos aglomerados perto do plano piloto, Samambaia foi um terreno onde o governador pegou essa terra e cedeu para as pessoas morarem, né? De forma organizada, pelos lotes e tudo, né? Só que quando a gente chegou aqui não tinha nada, só as máquinas só tinham passado, a gente sabia o que era estrada, só tinha as estradas em recorte, assim, só estava recortada e cada lote só picotado de um
uns pauzinhos assim, dizendo, esse é o lote 1, esse é o lote 2, esse é o lote 3. Sim. Então a família chegava ali... Sem infraestrutura nenhuma. Sem infraestrutura nenhuma, do zero, mas do zero mesmo. Tipo, não tinha energia elétrica, não tinha saneamento básico, não tinha água. Não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz, não tinha água, só tinha as estradas entrecortadas, organizadas, e os lotezinhos picotados de madeira. Tipo assim, era um pedaço de pau, 4 pedaços de pau picotados, dizendo, aquele ali é o lote 3, aquele ali é o lote 4, esse é o lote 23. Certo. Aí chegava a gente de mudança e desembarcava naquele quadradinho que era o lote. Inclusive era do zero, tanto que teve pessoas que teve que tirar árvores para poder construir o barraquinho deles lá de madeira, para poder passar a noite. Então a gente chegou tipo 11 horas da manhã, a gente tinha que construir um barraco para dormir. Caramba. Então, enfim, improvisou tudo que você pensava. E nessa época eu tinha, sei lá, uns 11 anos de idade, 10 anos de idade. Enfim, então aí veio isso, fiz minha educação infantil, aí veio água, veio, enfim, é toda uma história que a gente pode depois entrar na história de Samambaia, mas foi aqui que eu fiz a minha meu ensino fundamental, e no ensino fundamental veio uma pessoa chamada José Regino, que é um artista da cidade que eu digo, de Brasília. Ele veio dar um curso de confecção e manipulação de teatros de bonecos. E aí, como falou em apresentação, falou nisso, eu me interessei, porque tudo artístico me interessava, fui fazer esse curso. E a gente ficou, assim, acho que foi uns 4 meses de curso, que inclusive foi pelo FAP, era apoio do FAP, que era o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E esse curso, ele além de passar as técnicas do teatro de boneco, Elisa Regina, a vivência do zero, desde construir o boneco até a dramaturgia, que a dramaturgia foi justamente sobre a história de Samambaia. Que a gente construiu ali uma dramaturgia colaborativa, e ele dirigiu o espetáculo, a gente construiu os bonecos, enfim. Então, a minha primeira mesmo, a nível mais assim, como profissional do teatro, foi nesse momento, em 1996, isso. Como era o nome do espetáculo? O nome do espetáculo eu lembro até hoje, era Cada Pequena Coisa é Grande. Que lindo. Cada pequena coisa é grande. E aí era justamente essa reflexão dessa história de como Samambaia nasce, das dificuldades de construir, de se ter a própria casa, enfim, de passar por tudo isso e depois se tornar uma cidade, enfim, né, e conseguir prosperar. Aí nisso, essa experiência mudou muito não é que mudou a vida, mas a gente aproveitou ela de uma maneira muito boa, assim, e a gente não faltava o curso, a gente ia, e o espetáculo fez um sucesso, porque a gente foi apresentar nas escolas de Samambaia, e foi muito bem aceito o espetáculo, era um espetáculo que realmente retratava minimamente, de forma poética e de forma engraçada também, a trajetória dessa cidade de Samambaia, né? E aí, o que aconteceu? Acabou o projeto, acabaram as apresentações e a gente ficou em contato com o Zé Regino. E tinha um amigo meu chamado Fernando, que ele estava nessa oficina também. E aí o Zé, depois, quando ele estava montando um espetáculo que se chamava A Luz da Luz Cunhais, ele entrou em contato comigo, perguntando onde que estava esse amigo meu, o Fernando, porque ele estava interessado em formar um grupo de teatro Taguatinga, um grupo de pessoas, porque o Celeiro das Antas já existia, mas ele estava buscando atores, né, para montar esse espetáculo, e ele queria que o Fernando participasse. E aí eu era menor, e aí eu falei, não, o Fernando está em tal lugar, eu posso e tal, e a gente fez uma reunião, então fomos em Taguatinga e o Fernando foi convidado a participar do espetáculo. E eu fui de intrometido. Eu fui porque eu estava querendo acompanhar, eu falei, nem que eu vou acompanhar o processo, eu fico assistindo. Eu tinha 14 anos, né? Então tudo para mim era, digamos assim, era lucro. Se eu estivesse lá só assistindo e não acontecesse nada, eu não me importei porque eu não fui convidado, mas enfim. Aí um ator às vezes faltava para ler o texto, aí eu fazia a leitura branca do texto. Eu ajudava a limpar o chão, eu ia comprar pão, eu ficava ouvindo as discussões da montagem. E aí pelo processo, o pessoal foi assim, cara, vamos
arriscar dar um papel para esse menino? Tá durando aqui, deixa eu dar uma chance. Ele demonstrou várias questões aqui. Vamos dar uma... E aí eu lia, e aí nisso foi, eu acho que a oportunidade foi se abrindo. E aí eu e o Fernando acabamos fazendo parte desse núcleo, junto com o Celeiro das Antas, e montamos o primeiro espetáculo a nível profissional, assim, A Luz da Luz Punhais. E aí sim, isso realmente modificou a minha vida no sentido de que eu consegui ingressar no mundo das artes de forma profissional com um grupo e com um professor tão eu não sei, eu como aluno, como um professor tão maravilhoso que me iniciou, que deu essa oportunidade, enfim, aí foi um monte de coisa. A gente viajou com a turnê com esse espetáculo, foi a primeira vez que eu viajei de avião, e aí se abriu um mundo assim para mim, né? Isso foi muito impactante mesmo. Então tem uma coisa muito interessante aí, que então você começou essa trajetória dentro do teatro mesmo, já dentro de um teatro profissional. Primeiro dando um curso e depois você entrando para esse teatro profissional, ingressando ao grupo Celeiro das Antas. Que legal. Montamos 3 espetáculos na época que eu fiquei lá. Depois eu saí, fui para Salvador, fiz escola de circo, terminei meu 2º grau lá, porque Samambaia era muito árida ainda, não tinha tantas oportunidades, enfim, né? Tinha acabado, por vários motivos, tinha acabado o meu ciclo dentro do Celeiro das Antas, e eu encontrado com outros artistas que eu conheci por meio do Celeiro das Antas, falei, cara, vou me arriscar, vou para Salvador, vou fazer escola de circo, escola de dança, e aí fui. E aí lá que eu já tinha iniciado a palhaçaria dentro do Celeiro das Antas, né? Tinha sido uma pequena iniciação de 3, 4 dias, mas eu fui para Salvador com o meu palhaço, a ideia era desenvolver o meu trabalho lá, então eu fiz escola de circo, e aí a gente ficou muito perto da UFBA, que é a escola de teatro da Universidade Federal da Bahia, né? E aí conheci outros artistas, outros pesquisadores que também estavam muito afim de pesquisar a arte do palhaço, e aí foi que a gente já tinha conhecido o Lume aqui em Brasília, pelos espetáculos que a gente tinha assistido, no antigo Temporadas Populares, e falou, numa demonstração do Ricardo Cussetti de palhaçaria, a gente decidiu que se a gente fizesse outro curso de palhaço, teria que ser com o Lume Teatro. Aí a gente levou eles para Salvador, fizemos lá o curso, fiquei 3 anos lá em Salvador, depois eu voltei, entendi também que meu ciclo tinha terminado em Salvador e voltei para Samambaia. Bom, como eu sei um pouco da sua trajetória, eu acho muito legal você também falar que em Salvador você também estava coligado fazendo essa pesquisa de palhaçaria também, né, dentro da universidade, da UFBA, com a orientação da Elaine, não é isso? Eliane Benício, que é uma professora doutora da UFBA. E aí a gente tinha uma interface com a universidade sempre, com a pesquisa, porque muitos alunos interessados na arte da palhaçaria estavam fazendo graduação e outros estavam fazendo mestrado lá na UFBA. Então isso, desde ali já começou assim Aí tinha esse lugar que vocês faziam uma espécie de laboratório ali. Era um laboratório. De clownaria, né? De palhaçaria. Depois. Aí era eu acho que é legal algumas figuras mesmo de se falar que até hoje também estão aí na trajetória, que é João Lima, não é isso? João Lima. Demian Reis, Felícia de Castro. Né? Para fechar assim em algumas pessoas, né? E também o Lume tem uma interface com a universidade. Sim. Então, por essas pessoas estar também na universidade, tinha uma coisa também da gente levar a sério a pesquisa. Então, depois do curso de iniciação de 11 dias na arte da palhaçaria com o Lume, a gente, toda semana, uma vez por semana, a gente fazia a saída de clown na rua para desenvolver o palhaço, que tinha acabado de ser iniciado. Então a gente tinha esses atores e tinha esse núcleo de pesquisa na arte da palhaçaria lá na UFBA. E aí, enfim, a gente montou espetáculos, pesquisou bastante, enfim, quase que eu fiz a graduação lá, mas eu falei, nas férias eu vinha sempre visitar a minha cidade e eu ficava com a sensação assim de que Salvador a cultura já era tão efervescente, tinha um Olodum, sei lá, cada esquina que você virava tinha ou um teatro, ou um bar interessante, ou casa de música, teatro, shows, sarau, a universidade em si, muitas apresentações. Quando eu vim de férias para Samambaia,
era sempre assim, tinha a quadrilha junina que era muito forte, mas eu sempre ficava assim, nossa, era um espaço ainda árido no sentido artístico, e também carecia ainda de espaços artísticos. Os grupos que tinham, alguns, poucos assim que a gente conhecia, eles ou utilizavam as escolas para ensaiar ou os salões das igrejas. E aí eu ficava assim, poxa, tinha que ter um espaço. Aí quando a gente vai chegar no Galpão do Riso, né, em 2003, tinha que ter um espaço para poder, um espaço exclusivo onde os artistas pudessem gerar suas artes, né? E aí foi que eu pensei na ideia do Parque Três Meninas, que eu moro perto do Parque Três Meninas, é um lugar muito maravilhoso. Eu pensava numa grande lona circense, como uma Piccolino. Eu pensava assim, a gente precisa conseguir uma lona onde as quadrilhas possam ensaiar, onde pessoas possam ensaiar seus espetáculos, onde as pessoas podem ter oficinas e tudo. E aí a ideia, por isso que tem a marquinha do galpão, né? Que ele é uma loninha assim. E eu pensava primeiro lona mãe, mas aí não aconteceu isso. A gente acabou eu vi que tinha um espaço no Parque Três Meninas que ele estava depredado, abandonado, era um galpãozinho bem pequeno, e aí essa marquinha virou Galpão do Riso, porque era um galpão onde a gente ocupou. Então a gente ocupou com alguns artistas da cidade também, Félix Oliveira, Tássia Guiar, Miguel Mariano. Eu convidei essas pessoas, por quê? Porque eu tinha acabado de ajudar a dirigir a Paixão do Cristo Negro. Que é outro movimento cultural que é outro forte movimento aqui cultural, também ligado à igreja. Eles ensaiam muito na igreja, apresentavam muito, e nesse período eles estavam em crise, tinham brigado uns com os outros, enfim, processos internos, e aí ninguém queria dirigir a Paixão de Cristo. E aí um amigo meu foi convidado, o Alexandre Rangel foi convidado a dirigir a Paixão de Cristo, para o projeto continuar. E ele, sabendo da minha vinda de Salvador, ele também me perguntou se eu não queria dividir a direção com ele nesse ano. E aí a gente também deu cursos para jovens da Paixão de Cristo. Então foi lá onde eu conheci o Edson Oliveira Franco fazendo o curso. A gente ministrava curso porque eles eram atores, eles eram jovens, muito jovens mesmo, 14, 15, 16, 17 anos, fazendo a Paixão de Cristo. Foi como eles se iniciaram também. Hoje em dia a gente conhece o Edson, é professor, né, já foi formado pela Universidade de Brasília, enfim, vários artistas. Sim. Josué Júnior, Willy Costa, enfim, é isso. E aí eu, conhecendo o Parque Três Meninas, falei, vamos pegar esse galpão, gente, pra gente ter como um lugar de teatro mesmo, um espaço voltado só pra arte. Aí foi aí que nasceu a questão do espaço Galpão do Riso. E aí, como eu tinha também uma bagagem do LUME, de treinamento, do ofício do ator, eu também criei um grupo de pesquisa em paralelo ao espaço, que era algo que era para propiciar que a comunidade tivesse acesso a oficinas, a teatro, a apresentações. Eu também queria o meu grupo de treinamento, continuar o meu treinamento na arte da palhaçaria e no treinamento físico. E aí é onde a Pororoca, como você disse, se encontra. Nesse momento, foi 2005, inclusive, aí eu voltei ao contato com o Zé Regino. A gente deu um curso de palhaçaria no Galpão do Riso para os jovens. A gente chamou o Carlos Laredo do La Casa Incerta, que é um grupo da Espanha, né, junto com a Clarice Cardel, e montamos um espetáculo também. Adivinha sobre o quê? Sobre a história de Samambaia. Olha, é espiral, né? Só que envolvendo palhaçaria, envolvendo jovens. A gente já tinha ocupado o galpão. Esse espetáculo foi dentro do Galpão do Riso, lá no Parque Três Meninas. E aí, o que aconteceu? A administração, nessa época, ela administrava o Parque Três Meninas, só que aí veio o IBRAM, que aí o IBRAM ia administrar os parques. E também o galpão já estava muito depredado, ele já estava muito frágil, ele ia desabar aquele galpão. Sim. Então, por N fatores, a gente encerrou a ocupação lá, saímos desse espaço, e aí nesse meio tempo foi que eu passei para a Universidade de Brasília, para a licenciatura. Então uma coisa se desmoronou aqui e outra coisa surgiu. Eu peguei minha canoinha e remei e fui continuar o trabalho na universidade. E aí o que eu pude levar para lá foi o núcleo de pesquisa. Né? Encerramos o ciclo no Parque Três Meninas e fomos para a universidade. Então logo lá eu ficava pensando, meu Deus, como eu oficializar aqui um núcleo de pesquisa? Então
E eu também tinha essa ideia, né? Como eu já tinha uma experiência no teatro profissional, eu não queria só fazer a graduação. Chato, né? Mas eu queria fazer a graduação e propor também algo dentro da universidade, sabe? Sim, na verdade esse diálogo que a universidade também está muito atrás, né? Do que você tem, da sua trajetória com o que se pesquisa dentro da universidade. Exato. Que eu acho que é esse lugar que a universidade ela não é só a que vai dar a formação para as pessoas, Isso. ela quer um diálogo direto com a comunidade. Exatamente. Né? Esse é o interesse. E aí é um jogo é um jogo também, é um cabo de guerra, porque você não, pelo menos no meu ver, né? Claro que se você tem experiência quase nenhuma e vai para dentro da universidade, é maravilhoso, você vai receber formação de uma gama de professores competentes, e você vai entrar em contato com pesquisadores, com a literatura profunda sobre o teatro, com professores com experiência. Mas eu que já tinha uma experiência, eu queria ter esse cabo de guerra com a universidade, eu queria também interferir. Né? O que eu vou fazer também aqui dentro quanto projeto de pesquisa? Para me formar na universidade, mas para mim também interferir nessa formação na universidade. E aí nada mais propício que o campo da universidade, né? Porque tem a pesquisa, a extensão e a formação. Né? Isso que é uma universidade. Então criamos aí vinha na minha cabeça os nomes, né? Eu não sei, eu sou muito com a coisa do nome, assim, eu queria um nome que não fosse um nome assim, away, sei lá, ou só artístico, fosse um nome técnico. Então eu pensei, núcleo de trabalho do ator. A palavra trabalho, por quê? É porque a gente vai trabalhar, vai ter a CLT assinada? Não, é porque a gente se ouve muito, principalmente com contato com o Lume, a gente vê muito assim, a sala de trabalho, a energia de trabalho, né? O exercício, que ele é físico, é um trabalho fazer, né? Gerar energia. Então, é mais uma relação física do que mercadológica no sentido. Então, por isso que núcleo de trabalho do ator. E ainda tem essa questão da palavra trabalho de transformar também, de transformar, né? De gerar energia, de gerar... Que é essa coisa da atuação, né? É um trabalho de ator, né? Então, e aí eu vi poético, era um nome técnico, mas ao mesmo tempo poético, Nutra. E Nutra também de nutrir, de treinar para se nutrir, de nutrir o teatro, de nutrir o ator, de se nutrir, buscar uma... Então essa coisa do Nutra, de nutrir, também ficava na coisa. Então é uma sigla, mas também que ela significa essas coisas. Então foi por isso que... E foi em 2006, né? Em 2005 eu passei, em 2006 a gente iniciou o Nutra Teatro, o Nutra, o Núcleo de Trabalho de Ator, lá. Sim. Aí buscamos professores que tinha mais ou menos afinidade. Para oficializar também. Para oficializar, para poder... Dialogar e eles poderiam assinar a sala para a gente pegar para treinar. Então, primeiro, eu lembro do papelzinho assim, que a gente precisava reservar a sala. Então, o primeiro movimento eu falei, vou reservar a sala e vamos começar e vou convidar alunos. Algumas pessoas que participavam no galpão aqui foi convidada, também um monte de gente foi convidada, enfim. E aí a gente precisava pegar a sala. Então, o primeiro que abraçou o projeto foi o João Antônio. Ai, eu fazia o Baque 1. O Baque 1, foi onde a gente se conheceu. Foi onde a gente se conheceu. Não era nem para mim estar em Baque 1, é porque você entrou no semestre na frente, um semestre depois, só fazia o Baque 1 no segundo semestre. Sim. Você estava no segundo, estava no primeiro. Você é abusado. Mas eu conversando com Jesus, que era o coordenador, ele falou, você quer fazer o Baque 1 logo? Eu falei, poxa, gente, quero, pode ser. Aí ele me adiantou essa matéria. Sim. E foi bom, porque daí eu fiz com o professor João Antônio, te conheci, né? A gente se conheceu lá. E o João Antônio, eu falei da ideia para ele, eu queria um grupo de pesquisa, mais ou menos igual o Lume, para pesquisar, para trabalhar e tal, e ele assinava as reservas de sala. Depois dele, a segunda colaboradora foi a professora Bidô Galvão. Foi a Bidô Galvão, porque depois a gente fez interpretação, acho que 2 ou foi... Foi introdução e interpretação. Introdução e interpretação. E é uma atriz maravilhosa, uma professora também que é ligada nessa coisa de treinamento, e ela também colaborou assinando a sala no segundo semestre. Depois eu senti que eu precisava, aí fiquei vendo como oficializar o núcleo de trabalho do ator dentro da universidade. Então tinha um projeto de extensão. Aí exigia todo um objetivo, justificativa, desenhar todo o projeto. Aí eu peguei e fiz tudo isso. E aí as pessoas falavam muito Fernando Vilar, que
foi o terceiro colaborador. Ele também conhecia muito a trajetória do Lume e também tinha parcerias de pesquisa com o Lume. Inclusive, ele é diretor do espetáculo da Cris. Eu acho que você chegou a comentar comigo que quem indicou até o Fernando foi o Renato, não foi o Renato Ferracini? Foi, exatamente, com o Renato Ferracini, que eu era mais próximo dos atores do Lume, e ele falou, cara, em Brasília, um professor muito legal, o Fernando Vilar, cara. Veio com ele é um professor muito legal para coordenar tudo, e a gente tem uma troca muito boa. E aí foi que eu nunca tinha feito matéria com o Fernando Vilar, mas eu falei, olha, é assim, assado, aí fiz um escopo do projeto, objetivo, justificativa, tudo, entreguei para ele, ele leu e ele marcou para fazer as considerações. E o projeto veio todo rabiscado, todo. Aí é que eu entendi, comecei a entender a orientação acadêmica, né? Que foi maravilhoso, assim, como conceitualizar, como organizar os pensamentos em palavras, objetivo, que é uma coisa de pesquisa também dentro da universidade. O Fernando me deu essa primeira aula. Tive a oportunidade também em criar esse Nutra e entrar em contato também com essas técnicas, entendeu? Como conceitualizar, como escrever um projeto, o que é uma orientação acadêmica, né? E aí ele aceitou ser o primeiro coordenador orientador do Nutra na universidade. E nisso a gente tocava pau treinando. Pegava salas terças e quintas, treinando, sempre fazendo. Pegava as férias, fazia os intensivos de energético, porque todo o conhecimento do Lume eu falei, eu vou fazer a universidade, mas eu vou fritar toda a técnica que eu aprendi dentro da universidade. Então, para quem conhece Brasília, às vezes estava lá essa coisa da umidade, né? Que não tem muita umidade em algumas épocas do ano. Então, em agosto, setembro. Umidade 15%, 20%. 5%. E tava nós lá no meio-dia, porque meio-dia era o momento que... Vago de sala. De sala, ninguém tava, porque o pessoal ou ia almoçar ou ia para outro lugar. Então tinha muita oferta de sala livre. Então a gente pegava meio-dia, então tava nós lá, 20 de umidade e nós lá, energético. Fazendo energético, fazendo dança dos ventos, fazendo, enfim, enraizamento, fazendo todas as técnicas que a gente... Eu fui pegando tudo para poder ter essa formação também, dessa pesquisa física. Eu queria suar as técnicas. E aí, depois fiquei sabendo que a Rita de Almeida Castro, 2008 isso, então eu entrei em 2005, em 2008 que a gente conheceu a Rita, ela estava voltando do doutorado, eu acho, e ela tinha muito mais afinidade física, porque o Fernando Vilar tinha afinidade de pesquisa, conceitualização, direção, né? Mas a Rita já tinha participado de uns cursos, eu acho, do Ponte dos Ventos, na época que a IB veio em Brasília, há muito tempo atrás. Ela gostava muito do treinamento, ligado muito ao teatro oriental. E aí foi numa oportunidade que a gente levou o projeto até ela. Porque antes também eu já tinha pesquisado o currículo dos professores. Eu já sabia que ela tinha essa experiência, só que ela não estava na universidade quando eu entrei, ela estava em doutorado. Então, quando ela chegou, eu falei, agora é o momento de apresentar para ela. Para surpresa minha, ela já tinha trabalhado no Parque Três Meninas há muito tempo atrás. Eu falei da história do Galpão do Riso para ela. E ela também. Aí dali começou a nascer uma outra parceria dentro da universidade. E aí pronto, ela disse, olha, dá para oficializar com o projeto de extensão, mas a gente vai amadurecer durante um ano essa conversa, essa relação, essa coordenação. Vamos amadurecer esse projeto e ano que vem a gente propõe ele como projeto de extensão. Sim. A gente ficou dominando mais um formulário, objetivo, justificativo, não sei o que, para poder desenhar um projeto, para levar até a decanato de extensão e oficializar. E oficializamos como projeto de extensão o Nutra. E aí ficou até 2011, quando a gente se formou, oficializado como projeto de extensão, depois 2012, durou até 2013 no máximo, né? Mas durante essa trajetória aí eu já me meto dentro desse lugar. Agora você tem que voltar atrás e falar de você, porque já... Bom, seguramos 2009 aqui. Certo. Tá. Bom, minha trajetória dentro das artes, engraçado, a primeira memória que eu tenho disso é eu com 3 anos de idade, minha mãe, ela me colocou no balé, eu fazia balé clássico, e aí eu tenho dentro da minha memória uma memória muito bonita, assim, sabe, de 3 anos, que é eu dentro da coxia, na apresentação final, olha, na sala Vila Lobos, aquela sala enorme, né, do Teatro Nacional,
eu vestida de bombom, que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo quebra-nozes. E aí eu lembro, cara, 2 bailarinos dançando, assim, fazendo um padedê lindo, assim. E aí ao final eles sendo aplaudidos, depois a gente entrando, sendo aplaudido. É engraçado que isso me arrepia, assim, essa memória me arrepia muito forte. Assim. Bom, essa é a primeira memória que eu tenho. E aí depois, trajetória dentro de escola, né? Assim como você também, quadrilha junina, sempre muito motivada nesse lugar, assim, de se apresentar, de ajudar a organizar festas de família, festa da família dentro também das escolas e tudo mais. E aí eu acho que tem um momento que parece que é o divisor de águas, assim, que é muito importante para mim, foi quando eu estava estudando na escola pública. Eu fazia a antiga 8ª série, que hoje em dia é o 9º ano, é o último ano ali do fundamental, e aí eu fazia a Escola Parque, que é um projeto que iniciou com Anísio Teixeira, esse educador maravilhoso baiano que propunha que as crianças de manhã fizesse a escola classe, no contraturno fizesse a Escola Parque, que é onde só teria aulas de artes e educação física em várias modalidades. E foi assim, eu lembro que na Escola Parque eu cheguei a fazer 4 anos de Escola Parque e foi um lugar onde eu me encontrei, assim, era um lugar para mim de realização, sabe? Quando eu era pequena, assim, fiz cerâmica, fiz tecelagem, em contraponto também na educação física, fiz vôlei, futebol, handball, corrida de orientação, e aí veio teatro na 8ª série, assim, fiz piano também e teatro na 8ª série, com a professora Sandra Leão. E aí a gente preparou um monólogo que eu não lembro agora de quem que é esse monólogo, mas ele retratava a vida de uma pessoa moradora de rua, de uma menina de rua, que tinha acabado de perder um amigo. E eu lembro que foi muito forte esse monólogo pra mim, assim, sabe? Porque eu levei muito afinco isso, e aí foi aí que eu senti que realmente, tipo, deu aquele match, assim, sabe? É isso que vai acontecer na minha vida a partir de agora. E veio ensino médio, conheci a professora Glória Teixeira, que apesar de eu não estar na escola dela no Gismo, né, ela tinha um grupo muito forte de teatro na escola, que era o Gismo. Fui convidada para esse grupo a partir de um convite de um amigo meu que me assistiu na Escola Parque, que é o Manu, super, até hoje aí trabalha no teatro, que é ai gente, eu só conheço ele por Francisco Emanuel, ele vai odiar se ele ver essa live, porque ele não gosta de ser chamado assim, mas é o Manu que trabalha muito em iluminação, aqui em Brasília é super reconhecido. E aí ele trabalhava com a Glória e me chamou para fazer parte desse grupo, e aí a gente fez os 3 anos do Festival Brasil Telecom de teatro na escola. E era muito gostoso, assim, preparar os espetáculos para se apresentar no CCBB, sabe? Um lugar que eu não conhecia, fiquei conhecendo a partir desses festivais. E aí eu entrei em contato também com pessoas do teatro, Glauber Goradeski, já nesse momento, o Astico, né? Porque eles tinham toda uma interface também de ir nas escolas, e aplicar pequenas oficinas, ver também o andamento das montagens. E aí chegou o momento de decidir, assim, e aí, vai fazer o que na universidade? Eu, ao contrário, não fui para o teatro profissional, fiquei sempre no teatro amador e no teatro estudantil. E aí chegou o momento da encruzilhada, assim, e aí, vai fazer o que agora? Isso foi quando você terminou o ensino médio, Quando eu estava fazendo... Essa experiência foi até o ensino médio, assim, o ensino o teatro médio... estudantil, o teatro com a Glória e tal. Exatamente. E aí, quando terminou o ensino médio, você ia ter que prestar vestibular. Não, mas e aí eu ainda tenho o seguinte, né? No ensino médio, aqui em Brasília, a gente tem um programa de avaliação seriada, que é tipo um vestibular que você faz todo ano, que você vai juntando as notas até no 3º ano você saber o que você vai ter de nota para poder passar em que universidade. Quando chegou no 3º ano, eu, caramba, gente, não tem jeito, vou fazer teatro. Aí Glória me falou assim, olha, já que você vai fazer teatro, faça licenciatura, porque é esse lugar também de você aprender a pedagogia do teatro, né, de você poder ensinar, poder também
entrar em sala de aula e tudo mais. Beleza, vou nos bons conselhos. E aí passei para licenciatura em artes cênicas de Urno. E aí foi um outro horizonte que se abre quando a gente entra na universidade, né? Porque é muito interessante isso, porque pelo menos na nossa formação, a gente via do ensino médio, tudo já estava ali. Você já sabia o que você ia fazer, que era matemática, física, história, Quando você entra na universidade, você se perde de tantas possibilidades, né? Aí, assim... Pois é, não tem como... É porque a gente foi lá mais atrás, onde eu não imaginei que a gente iria. Ou seja, vai para falar dos 20 anos do Nutra, você vê que as coisas não vêm do nada, né? 20 anos não é assim, iniciou o Nutra e termina, não é assim. Como você falou, essa água que corre nos rios, os da Pororoca, ela já esteve em vários lugares. Né? Ela já esteve no rio, já esteve na chuva, já esteve no lençol freático, ela já foi uma poça. Já foi uma poça. Então, na verdade, assim, eu acho que a vida da gente, ou essas trajetórias, elas... Inclusive pesquisadores que a gente já estudou, Grotowski, que influenciou não sei quem, que influenciou não sei quem... Eu acho que tudo é a mesma água que corre em diferentes formatos em determinados momentos, né? Então, pensando assim na tua trajetória e na minha, que a gente nem pensava em falar assim, isso também é isso, né? A trajetória ela vai além, inclusive da nossa própria vida, de quando a gente nasceu, porque ainda vem nós somos filhos de alguém, que são filhos de alguém, que são filhos de alguém, né? Mas enfim, por isso que não tem como não falar, né? da trajetória pessoal também. Sim, total. E aí você entrou na universidade em 2005? 2005, primeiro semestre de 2005. Entrou no primeiro semestre, anos. entrei no segundo semestre. Um semestre a mais. Aí eu entrei com 17 anos na universidade. Eu entrei com 24. Olha aí, gente. Socorro, né? Meu Sim. Deus. Bom, e aí entrei, já ia as primeiras matérias eu fiz na educação e na artes visuais, até a gente brincava assim, quando a gente entrava na educação artística, artes cênicas, primeiro você era estudante de visuais, depois você virava estudante de artes. Primeiro semestre era só artes visuais, que é desenho 1, materiais em arte. Tinha mais aulas na educação artística, no departamento de artes visuais, que na época era artes plásticas. Vocês tiveram que esperar um semestre até entrar em contato com a técnica teatral, que é o BAC 1, né? Exatamente. Aí depois veio o BAC 1, fiz com o João Antônio, foi aí que te conheci também, mas ainda não era do Nutra, não tinha conhecimento do Nutra. Aí no ano seguinte, em 2006, eu fiz aula com a professora Gisele Rodrigues, e aí ela me convidou para participar do núcleo de experimentação de movimento, o NEM, e aí foi maravilhoso ter essa possibilidade de trabalhar um semestre com ela, fazendo dança contemporânea, dentro da perspectiva dela também, que também traça muito esse lugar da trajetória pessoal, muito bacana. E depois conheço a Isabela Brochado, que também me convida para fazer parte do Lata, mas antes, agora eu já não sei se foi antes do núcleo de trabalho da autora ou se foi junto. Foi meio que junto, não sei. Eu acho que foi junto. Conheci você mais ainda em 2006, e aí em 2007 que eu entro de fato para o Nutra. Porque foi em 2007 a vivência de palhaço que foi dado lá, o curso? Foi. Em 2007 não, ou foi em 2006? Você fez um curso antes do Cúmulo do Riso. O Bula do Riso me convidou para dar um curso de palhaçaria para eles, né, que eles faziam palhaçaria em hospital. Tinham visto eu fazendo um número no Fast Clown. E falando, cara, a gente precisa fazer um curso de palhaço, formar pessoas, você não dá esse curso aí, eles me convidaram para dar o curso lá. Sim. Eu fiz esse curso em 2006 lá para eles. Foi. E aí, em 2006, na verdade, a gente começou a namorar, porque também somos um casal. E aí, em 2007, você me abriu o Nutra e me contou sobre o que era esse lugar, esse espaço. E eu fiquei bastante interessada porque eu sempre me interessei para esse lugar da atriz, para além da montagem, né? Que eu sempre pensava assim, que o trabalho dos artistas da cena não são só a montagem, mas existe também todo
toda uma trajetória técnica para depois de chegar à montagem. Aí dentro disso você me apresentou o Nutra, então começamos, eu acho que em janeiro a gente já fez o primeiro intensivo e já entrei 10 dias dentro intensivo. Intensivo de exercícios técnicos, exercícios físicos, né? Acho que eram, sei lá, uns 15 ou 20 dias de intensivo que a gente passava. Eu lembro que na época... Pegava as férias para fazer, que é onde tinha sala todos os dias disponíveis. Todos os dias, ainda 4 horas de sala disponível pra gente. Precisava de 4 horas. E aí quando eu entrei era Michele Santini, Gleide Firmino, Samuel, Fábio Melo. Lívia. Não, a Lívia não. Lívia depois, né? Lívia foi depois do curso. E aí a gente trabalhou, teve intensivo, depois a gente trabalhou durante o semestre e você abriu a iniciação na palhaçaria no meio do ano. E aí no meio disso, antes disso, bem lá atrás, antes de eu entrar no Nutra também, eu assisti você no Caloradas Populares, que é um evento que as artes cênicas faziam, não sei se ainda continuam fazendo, em que quem entra para as artes cênicas apresenta o seu trabalho. Pode apresentar seu trabalho. Aí eu apresentei um número do Lala, né? Do Lala, foi o Mando. E aí foi a primeira vez também que eu assisti a um número de palhaço, a uma pessoa realizando a palhaçaria e me interessei, porque eu lembro que meus encontros com palhaçaria antes foram muito catastróficos. Foram palhaços de rua que me sacaneava, sabe? Eu lembro uma vez que eu estava num ponto de ônibus, cansada pra caramba, ensino médio, é uma loucura, é fritação de cérebro, porque fica aquela coisa do vestibular, aquela pressão toda. Eu estava voltando para casa, cansadona, com a minha mochila pesada, com 45 livros de volume único, tudo assim. E aí veio um palhaço querendo fazer uma brincadeira comigo e fingiu que jogou um ketchup em mim. Cara, eu me assustei, foi horrível, assim. E aí veio, quando você fez os Caloradas Populares, o Clau, assim, o palhaço, o Lala, rolou um encantamento, porque eu vi ali uma outra possibilidade, que eu lembrei que eu já curtia, que me lembrou bastante Chaplin, me lembrou muito os palhaços de cinema, né? Que era por uma via em que o espectador era um espectador que dialogava com aquela figura, com o clown, mas quem sofria as ações, quem se colocava em risco era o palhaço. E aí a gente quem assiste ama, pode amar, né? Nem todos amam também, porque ia ser muito pretensioso. É bem garantido, assim. É garantido. Mas quem se interessa ama por esse lugar dessa fragilidade, desse ponto de fragilidade de exposição. Que aí eu lembro que eu achei muito encantador na época, assim, e amei demais em assistir. Eu fiquei assim, caramba. Foi por isso que você se interessou em fazer o curso? Por isso que eu me interessei em fazer o curso. Interessante. Em 2007. Na palhaçaria. Certo. Aí, beleza. Aí o que aconteceu no Nutra, 2006, né? Porque a ideia dessa reflexão é de 2006 a 2026, né? 20 anos. Aí veio o projeto de extensão, veio muitos alunos que adentraram o meio do projeto de extensão no Nutra. Aí tomei mais cursos, mais treinamento, coordenação da Rita. A Rita também chamava muitos profissionais, como Mateu Bonfito, Toshi Tanaka, a Alba Lírio. Também fazia imersões na casa dela, ela tem um espaço também pequenininho lá, mas tem um piso de madeira, ondas, né? Que é o Canto das Ondas, Canto das Ondas. Canto das Ondas, e aí teve vários cursos lá também que a gente participava. O Simeone também a gente chegou a levar lá nesse espaço dela para dar um curso também, a gente fez esse curso, enfim. Então teve muito aprendizado pedagógico, muita formação, enquanto eu estava fazendo a graduação, né? Até 2011, de 2006 a 2011 foi um período de graduação em projeto de extensão na veia, no sentido, e esses intercâmbios todos com a Rita, com a própria universidade. Então, quando chegava o Cometa Cenas, que é um evento onde acontece que todo mundo apresenta seus resultados práticos, né? Então tem muita apresentação, explode de apresentação no departamento. A gente aproveitava também para apresentar as nossas experimentações, ou de treinamento aberto, ou de palhaçaria, né? De espetáculos. Inclusive um dos espetáculos que a gente tem até hoje, chamado Clown Palhaço, que agora virou Le Porpulsa, nasceu aí, que é um espetáculo de dupla que a gente tem de palhaçaria.
Então veio espetáculos, veio montagens, né? E aí veio aí o que eu te contei sobre a história do Galpão do Riso nesse meio tempo, também se cruzando de novo com o Galpão de novo, né? Nessa pororoca. Que aí em 2011, quando a gente se formou, em 2010 foi lançado um edital chamado Pontos de Cultura. E aí eu já estava assim, no final da graduação, eu já estava com anseio de aí retornar de novo esse conhecimento todo, essa coisa toda para Samambaia. E eu falei, com um projeto, de repente, não é possível que a gente não consiga um espaço físico lá, não ocupe um espaço e possa ir agora não só trazer esse curso de ponto de cultura, com grana do Ministério da Cultura, com formação em palhaçaria, de trazer também essa ponte da universidade para Samambaia. Isso aconteceu em 2010. Duas chancelas muito importantes, né? A pesquisa. A pesquisa da universidade e também o reconhecimento como ponto de cultura do Ministério da Cultura. Ganhamos o projeto e coincidiu também no momento que eu estava me formando, e aí você também se interessou muito por isso, e aí embarcou nessa coisa do Galpão do Riso, aqui em Samambaia, que ficou de 2000. E o Nutra também veio, e a ponte da Universidade de Brasília, toda a pesquisa do Nutra veio. Propomos um projeto de 3 anos de formação em palhaçaria, onde muitos artistas, hoje que fazem palhaçaria no DF, participaram desse curso, né? Desse curso de formação. Foram 3 anos, então cada ano era uma turma de 15 palhaços, né? A pessoa podia continuar no segundo ano, no terceiro ano, mas enfim, muitas pessoas passaram por essa. Então foi um momento onde a gente teve a oportunidade também de desenvolver a pedagogia, ensinando para as outras pessoas de maneira contínua, quase como um curso técnico. Sim. E aí foi a segunda ocupação, que foi o espaço. O centro comunitário. O Parque Três Minas já tinha sido demolido, o espaço lá, e a gente foi à administração e falou: olha, agora a gente tem uma grana do Ministério da Cultura, temos uma ponte com a Universidade de Brasília, precisamos só de um espaço. Tivemos que batalhar para eles, aí eles disponibilizaram um centro comunitário que estava ocioso, abandonado também, servindo como um depósito de móveis velhos da administração. Aí a gente chegou anotando, trocando lâmpada de novo, pintando, trocando chão, trocando porta, trocando telha quebrada, enfim. Fizemos a segunda ocupação do espaço Galpão do Riso, né? E Tome Nutra Teatro nesse espaço também. Sim, e aí tem uma coisa muito legal, que uma vez a gente estava conversando agora no Galpão, o quanto também foi importante a nossa formação em outras áreas, né? Enquanto artesão também, enquanto artesania do teatro, até para outros tipos de conhecimento, para dar continuidade a esse trabalho também. Por exemplo, eu lembro um dia que você estava falando o quanto foi importante você ter trabalhado com o Zé na artesania da construção de bonecos. Da construção de boneco, depois ter entrado, tipo, aí ele proporcionou também o conhecimento de bonecos gigantes, né? Entrou em contato com algodão, com Paulo de Tarso, com outros fazedores de arte. O Celeiro das Antas. Sim, tem todo esse lugar também de encontros que ajudam a nossa formação enquanto artesãos do teatro e também enquanto ofício nesse lugar assim que de guerrilha, né? Vamos falar dessa forma, assim, porque guerrilha no sentido assim, que não se tem nada dado, assim, a gente ocupou espaços e teve que tornar esses espaços adequados a receber teatro, teatro e formações. Então a gente sabendo instalar porta, pintar parede, trocar lâmpada, conhecimento sobre energia elétrica, iluminação, hídrico também, sabe, assim, conhecimento de leis também. Então assim, a formação do artista, nossa, né, essa trajetória de laboratório também, ela não contempla somente aquilo que se pensa do que é a pesquisa, não sei se eu estou indo longe demais, exatamente. Mas a pesquisa ela também envolve esse conhecimento que vai se tendo na trajetória tácito de como sobreviver e como fazer o teatro em Brasília, Brasil, né, assim, no MUC, né, na guerrilha, assim. Porque se a gente for, essa reflexão é muito interessante, porque se a gente for tratar do fazer teatral, são muitas camadas que se precisa realizar. Tem sim o domínio da linguagem estética, o domínio da linguagem artística, mas existe também o domínio da linguagem da produção, o domínio da linguagem da logística e o domínio da linguagem do espaço físico.
quando você se propõe a ter um espaço físico, você vai ter que entender de construção, civil, inclusive. Você vai ter que entender de iluminação. E aí, o campo teatral, como conhecimento, ele facilita esse processo. Porque, por exemplo, dentro do Celeiro das Danças, você sabe que é uma cola, você vai costurar o tecido, você aprende a costurar, você aprende a artesania da construção do boneco. Então, pegar esse conhecimento e só transferir para a artesania da construção de um espaço físico, você consegue fazer isso. Né? Por exemplo, materiais em arte, a gente ficava lá lidando com cores, junção de cores, né? Paleta. Então, você vai saber lixar uma parede, você vai saber pintar uma parede, você vai saber lidar com argamassa, você vai saber lidar com um monte de coisa. Claro que não é o mesmo fim, mas é o mesmo princípio. Sim. Então, a gente teve que trocar telha, a gente teve que pintar, a gente teve que fazer aquele espaço se tornar um espaço teatral, né? Que é específico da linguagem. Isso também nos formou em muita coisa. E também saber a escrever projetos, a saber captar recursos da Secretaria de Cultura ou de outras entidades. Saber formar redes. Saber formar redes para poder né? chamar pessoas para apresentar Sim. em seu espaço. Nossa, durante essa trajetória toda, né? a gente tem aí, assim, desde o princípio com o Zé Regino, né, e a rede de bonequeiros de Brasília, aí outras camadas foram você fazendo intercâmbios com pesquisadores de Salvador também que estavam ali se iniciando, que depois também a gente traz eles para cá. Depois a gente traz eles para conhecer o espaço Galpão deles, se apresentar, dar cursos cursos. Aí também em Brasília a gente tem também um festival assim que já tem uma trajetória linda, que é o Fest Clown, que é um festival de palhaçaria que João sempre assistia ao Fest Clown e tem o hábito de documentário, espetáculo, sempre com autorização dos artistas e tudo mais. Eu filmava os espetáculos dos meus amigos palhaços conhecidos que vinham para cá. Perguntava para eles se podia filmar. Nacionais e internacionais, né? A gente internacionais. tem aí material de pessoas da França, Inglaterra, Argentina, Itália, cara. Espetáculos filmados. Porque a minha ideia também, eu sempre quis essa questão, o Nutra também é isso. Você fala assim, eu acho que é a pesquisa da linguagem estética em si, da artesania de ator, mas com todas as outras camadas de como fazer essa arte de ator funcionar e existir em seu contexto cultural, em seu contexto político, em seu contexto territorial, que é Brasil, Brasília, Samambaia, né? Com interface com a pesquisa da universidade, por exemplo. E aí, pensando nisso tudo, nesses 20 anos de Nutra Teatro, claro que o Galpão é um pouco mais velho, porque ele é de 2003, o Nutra é de 2006, mas essas trajetórias, elas todas é a mesma trajetória no final das contas. Eu continuo, e aí pensando para o futuro, o que me motiva? Continuar, é a mesma coisa para mim. Claro que eu estou super cansado. Né? Eu tinha 14 anos, depois eu tinha 20. É claro que a gente se pergunta 25. O que eu estou fazendo da minha vida. Todos os dias a gente se pergunta o que eu estou fazendo da minha vida. Seja apresentando, seja trocando a lâmpada do espaço. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Seja cortando grama, né? Sim. Porque a gente precisa. Agora vem esse terceiro momento que o Galpão do Rio sai do centro comunitário ano passado, por conta de questões políticas com a administração de Samambaia, e a gente vem para uma parceria em um sítio chamado Areté, só que a gente tem que construir do zero de novo, a gente construiu um galpão do zero. E aí outra importância esse galpão, também. Vocês estão vendo aquela parede branca ali, ele é todo um galpão aqui de estrutura metálica, com containers, a gente teve que entender disso. E aí eu tive que aprender também minhas novas habilidades. Tive que aprender a ser serralheiro, aprender a soldar, para poder mexer nos containers, fazer um camarim, tirar, cortar, pegar uma ali que chama lixadeira, que é uma ferramenta do serralheiro que corta o ferro. E esse ferro é uma polegada grossa do container, estrutura metálica. Você precisa entender disso tudo para poder você fazer o espaço teatral. E assim, eu me sinto ainda no zero, só que em outro lugar. Sim. Né? E aí é muito interessante também, porque, mais uma vez, é engraçado isso, assim, o quanto é importante também as políticas públicas, né, que assim como foi fundamental a gente receber a chancela enquanto ponto de cultura e fazer parte da primeira rede de pontos de cultura do DF, foi em 2010. Fomos um dos 20 pontos aprovados. Os primeiros 20 pontos aprovados.
Por o edital. Aí vem depois a segunda onda agora, que a gente só conseguiu fazer esse espaço graças à parceria com o Breno Metri, né, da Movimente, Teatro Areté. e do Espaço Areté, do Sítio Areté, como também da Funarte. Sim. Né, um edital Funarte, que é o edital de espaços de ações continuadas para espaços. Para espaços culturais. Sim. A gente foi contemplado, né, com um edital que é uma coisa muito surreal brasileira, um edital que amparava também você ter a possibilidade de ter um recurso de investir exatamente, estruturalmente. Então é um prêmio, né, pela sua trajetória, mas que também você realiza um projeto para poder receber esse recurso. Então, se a gente não tivesse recebido nesse momento, a gente não teria reconstruído o galpão aqui nesse espaço. Exato. E aí eu me sinto assim cansado, porque eu passei um ano assim, vendo o terreno, cortando a grama, fazendo aterro, lidando com cimento, com tudo, e me perguntando, meu Deus, o que é fazer teatro? Então, consigo me perguntar, hoje até eu brinco, assim, uma piada, né? Se vocês fazem teatro, sim, eu faço, eu construo teatros. Eu literalmente construí um teatro. Gente, sabe? Então, a vida é essa, eu adorei essa palavra pororó, que é tudo isso mesmo, é saber construir, saber fazer teatro, saber ensaiar, saber vender o produto, saber desenhar um projeto, saber estudar, saber continuar seu estudo. Então, não é diferente de qualquer outra vida. Você precisa continuar, encontrar sentido para estar vivo, encontrar motivações e ao mesmo tempo ver a sua trajetória e perceber que você cresceu de alguma maneira, mesmo se você estiver cansado. E aí tem uma coisa muito que você me fez lembrar aqui agora, porque a gente tem uma brincadeira que a gente fala assim, eu tô cansado de construir teatros, tá? Toda vez que eu vou fazer um espetáculo eu tenho que construir um teatro, porque Sim. A gente também tem esse lugar também de como chegar de fato na comunidade. Né? A gente tem o espaço da pesquisa, em que estudantes de teatro, pesquisadores de teatro, de circo, chegam a gente por conta da nossa pesquisa da linguagem com a clownaria, da nossa pesquisa com treinamento de ator e de atriz, mas também a gente tem esse outro lugar em que a gente se infiltra na comunidade também, no público, em formação de plateia a partir dos nossos trabalhos pessoais artísticos. Totalmente. Né, com os nossos espetáculos. Então, além de trazer as pessoas para esse espaço, o Galpão do Riso, o Nutra Teatro também promove o teatro dentro das escolas. Não só impondo o teatro, assim, vocês vão assistir, pá, mas antes com uma formação, com uma mediação dentro da escola, preparando essas pessoas para assistirem a espetáculos, porque como a gente na nossa cidade nós estamos numa cidade de 200 mil habitantes, que tem o Galpão do Riso, um espaço para 100 pessoas assistirem teatro, e deixa eu ver quantos anos, mais ou menos uns 5 anos, né, que se tem o Complexo Cultural de Samambaia. Estou chutando 5 anos, mas pode ser que seja um pouco mais, né, em que as pessoas ainda não conhecem esses espaços culturais, por exemplo, não tem a prática mesmo de ir a teatros, não tem cinema nessa cidade também, então a gente tem que de fato fazer uma formação de plateia antes de apresentar o nosso trabalho, para ele poder ter um mínimo de diálogo dentro da comunidade também. Sim, é muito interessante isso, porque eu me lembro de 2011, quando a gente teve o espaço lá, ou até antes de 2003, quando você pedia para as pessoas levantarem a mão assim, quem é que está vindo a primeira vez ao teatro? Às vezes era 100% da plateia, era a primeira experiência teatral deles, assim, uma cidade periférica, em Samambaia. Então, durante muito tempo, e olha que foi de 2000, vamos contar assim, que quando a gente fez mais apresentações, recebeu mais apresentações no Galpão do Riso, apresentações teatrais de palhaço, foi entre 2011 e 2023. Ainda existia, por mais que a gente retrocesse aquela escola e ficasse fazendo projetos e trazendo, a gente já alcançou tanta gente, mas a gente ainda via assim, quase 30% da plateia. Eu acho que agora a gente consegue, 30% da plateia levanta a mão e fala assim, eu já assisti e foi no Galpão do Riso. Eu já, enfim, hoje tem mais ofertas, né? Hoje já temos o FAC aí, que é o Fundo de Apoio à Cultura, ele já está bem. Eu acho que cada vez precisa mais, mas é importante dizer que pelo menos tem,
e é lei, né? E ele já está bem atuante assim, então querendo ou não, o governo ele é obrigado, porque se não for obrigado ele não vai fazer. A verdade é essa, porque cada vez entra um no governo e não sabe da trajetória. Desconsidera o histórico, desconsidero, né? E aí quando é lei, não, o cara tem que investir, tem que fazer. Então, por conta dessa lei, por conta dessa coisa que a gente conquistou no DF, o FAC está presente em muitas cidades e cada vez mais a gente tem ouvido falar mais em teatro, mais em apresentações, mais isso, que é super importante, né? Mas enfim, essa reflexão, ela é, inclusive ela é assim no quente, né? A gente não preparou ela totalmente. Às vezes a gente desiste, não é dizer que a gente é os, eles são os, não, falta muito trabalho ainda para deixar esse espaço, esse teatro, um cara de teatro, mas já estamos 70% do caminho andado, e esses 30% a gente nunca vai ter ele de graça, assim, livre, né? Eu acordo e me sinto realizado, não é isso, eu sempre me pergunto o que eu estou fazendo da minha vida, quais são os próximos passos, o que eu vou fazer, o que é um anseio, né? Será que algumas coisas já envelheceram demais e a gente tem que deixar pelo caminho, né? Muitas coisas a gente não quer mais da mesma forma. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, pensando em mim e o Nutra Teatro enquanto um grupo, né? O que é um grupo? O grupo é só quando tem 5 pessoas unidas, 3 pessoas unidas, é só pessoas trabalhando junto? Eu acho que não. Eu acho que... Eu sempre pensei o Nutra, voltando agora para o papo Nutra Teatro, assim, Nutra, esse núcleo de trabalho do ator, eu sempre gostei de pensar ele como um espaço de exercício. E exercício em todas as suas formas. Exercício pedagógico, do estudo, exercício da experimentação, exercício de novos anseios, exercício de rever o que já está mofado e não precisa mais carregar, exercer agora que é preciso passar para poder crescer, senão você não cresce também enquanto ator, você precisa ensinar, você precisa rever os seus espetáculos, que talvez algumas coisas não façam mais sentido, então como você refaz aquilo, reconstrói para encontrar de novo os anseios atuais e não os anseios de antes, né, para não cristalizar o próprio trabalho. Então eu penso o Nutra como um espaço de estudo. Então se eu estou dando um curso, mesmo que seja sozinho, eu estou exercitando o Nutra para mim. Se a gente está em composição de espetáculo em dupla, está se debatendo de como faz um novo espetáculo ou o que isso não faz mais sentido para a gente, para mim isso é uma pesquisa é uma oportunidade de pesquisa dentro do teatro. Se a gente está um mês parado, roçando a grama do espaço do teatro, porque senão o mato vai crescer, para mim também são condições de viabilizar um espaço para se ter teatro nessa cidade chamada Samambaia, que a gente não foi assim, nossa, tá aí um teatro para vocês, projetadinho, bonitinho, não existe, é coisa que precisa se construir. Sim. Enfim, então o Nutra para mim, eu nem pensava assim, nossa, eu vou falar sobre o Nutra, porque o Galpão Luiz não tem nada a ver. Mas quando você puxou a partir da trajetória pessoal, aí pronto, isso tudo vira uma mesma colcha de retalho, o mesmo fluxo de rio, que tem as pessoas que vêm antes da gente, que vêm os mestres que a gente encontrou lá, como a Glória para você, como o Zé Regino para mim, como o Carlos Simeone depois, como a Rita de Almeida Castro também. Ela é feita também de uma coxa de rede de pessoas que agora estão no mundo, né? O Marcos está na Itália, o Marcos Kozlovski, que a gente trocou muito, o Rodrigo Cariana está no Rio de Janeiro, enfim, são essa família teatral que às vezes a gente odeia, porque trabalhar em teatro também é isso. Gente, verticalizar relações e trabalhos é isso. Não é assim sempre, nossa, maravilhoso, criatividade. A criatividade é sempre parte das pessoas que não sabem do teatro, pensam assim, nossa, sempre parte de um ponto que é prazeroso. Não, parte de um ponto de fricção, muito atrito. E aí quando a gente conquista, mas também quando a gente conquista algo junto, também sim, é muito prazeroso. É muito gratificante, porque você cresce, o outro faz com que você reveja as suas dificuldades o tempo inteiro, todos os dias eu revejo as minhas dificuldades e todos os dias eu lido com a dificuldade com o outro. Então isso não é agradável, a gente chega ao ponto de desistência mesmo. Sim. De autodesistência, enfim. Mas também quando a gente conquista é muito prazeroso, é muito gratificante, né? E amadurecer dentro
desses 20 anos, que eu nem sei se eu amadureci algo, mas assim, eu acho que por viver as coisas, está na minha memória, de alguma forma, isso, às vezes o amadurecimento ele não é consciente. Se me perguntar se eu amadureci em quê? Sei lá o que eu amadureci. Mas eu sei que algumas coisas eu não quero mais, outras coisas eu faço de uma maneira melhor, pelo próprio aprendizado do percurso. Isso é concreto, assim, é um aprendizado concreto. Você passa pelo aprendizado, não tem como você achar que não passou ou ficar confuso. Não, você tem certezas. Então, o anseio agora, que eu acho, é continuar esse espaço aqui sendo um ponto de referência em Brasília e em Samambaia, de pesquisa teatral, de lugar pedagógico de aprendizado, com as técnicas que a gente domina, os intercâmbios, trazendo outros artistas para vir também realizar processos pedagógicos e apresentar nesse espaço, e continuar de alguma forma, continuar trocando, continuar inventando motivo para encontrar as pessoas, né? Que agora a gente está num processo assim de começando a pensar em querer desejar esse doutorado, né, com a Universidade de Brasília. Talvez seja um momento propício agora também, depois de 10 anos, fizemos um mestrado em 2000, foi em 2020. Finalizamos em 2016. 2016. Há 10 anos. Finalizamos o mestrado, que tem 10 anos já. E agora talvez a gente queira ingressar nesse doutorado, né, para ter uma revolta à universidade de novo. E o Espaço Galpão do Riso em outro lugar, né, também. Ou seja, estamos no mesmo lugar, só que em outro lugar, né, como uma espiral. Assim. É isso, eu acho. Eu acho que a gente pode terminar por aqui. E eu acho que a gente pode terminar agradecendo, que eu acho que agradecendo esses bons encontros que a gente teve, e em especial encontros com algumas pessoas que ajudaram a gente também a fomentar esse lugar, a sempre a se repensar. Eu acho que agradecendo a professora Rita de Almeida Castro, que foi muito rápido. O nome dela é completo. Porque eu acho... É nome de doutor de universidade. Rita de Cássia de Almeida Castro. Rita de Cássia de Almeida Castro. Agradecer também, eu acho que outra pessoa que a gente tem muito a agradecer também é o professor Fernando Vilar, também, que é uma pessoa que a gente já alugou bastante. A todos os professores que a gente entra em contato, ao João Antônio, que não faz mais. Kumasaka, a Roberta, né? Matsumoto, que foi minha orientadora da minha dissertação, da minha... O que chama a gente até? Do seu TCC. TCC, da minha monografia de graduação. Também da sua foi dissertação. banca na minha dissertação de mestrado. Sim, eu acho que também ao Renato Ferracini. Pelos bons conselhos. Foi o livro do Renato Ferracini, A Arte de Não Interpretar como Poesia Corpórea do Ator, que me fez, quando eu entrasse na universidade, criar um núcleo de pesquisa. Foi influenciado por aquele livro. Eu li ele inteiro antes de entrar na universidade. Falei, não, tem que ser a pesquisa da universidade por conta desse, inclusive até o CD-ROM, que antes era um CD-ROM. Sim. Então a Dança dos Ventos, as coisas eu pegava lá daquele livro. Daquele livro, que foi uma base. Ao José Regino. José Regino, que é o meu primeiro mentor, né? Carinho imenso, assim. Sim. Que formou tanta gente nesse Distrito Federal e principalmente o trabalho na periferia, assim. Gente, a Isabela talvez seja ele um dos também. motivadores de eu ter assim, não, fui para muitos lugares, mas a importância de voltar à periferia, não porque no sentido pobre da palavra, eu sei que é mais dificuldade aqui em vários sentidos, de infraestrutura e de tudo, mas não é por isso, é porque você precisa também contribuir a nível completo, né? Você tem que estar no centro, você tem que estar na periferia, você tem que estar... O teatro ele tem que girar, enfim. Eu acho também a professora Isabela Bruchato, que foi uma baita contribuidora, assim, de ajudar a refinar pensamentos, de jogar a gente... Motivadora de construir novos espaços, de realizar festival, de realizar cursos, de pensar projetos, editais, fomentos. Fomos muitas vezes um projeto de extensão que ela tinha lá em Alto Paraíso. Demos curso de palhaço Animadores lá. Culturais era o nome do projeto, era muito bom.
são fazedores e pesquisadores e produtores de teatro. Hoje ela está na Espanha, né? Não é mais professora se aposentou, né? Uhum. Então essa é a trajetória que, enfim, agradeço muito a trajetória pessoal desses artistas e nessa pororoca ter encontrado eles assim e continuar sendo rio junto com eles. A Carlos Simeone do Lume Teatro, que é outro fazedor, professor, pedagogo maravilhoso no sentido de pessoa também. E todos esses mestres que a gente encontrou no meio do caminho, que deram as mãos pra gente, tanto mestres quanto também a pessoas da nossa geração que deram as mãos pra gente falando, bora! Né? Que sonham junto, esse sonho coletivo, né? Sonharam junto com a gente. Felícia de Castro, João Lima, com seu espaço lá. Pepe Nunes, Pepe Nunes que tem a Casa do Palhaço lá em Santa Catarina, comprou um sítio maravilhoso, se enfurnou lá no interior, mas que está super ávido e dando cursos lá. Demian Reis, em Salvador, Bahia. Gente, os nossos parceiros, amigos, em que a gente também tem assim, se apoiado bastante para pensar em projetos, para trabalhar junto, como Bárbara Figueira, que fez parte do Nutra Teatro na universidade, que fez parte do fez Nutra o curso lá, de palhaçaria junto exatamente. Com você. O Breno Metri também, do Sítio Areté, chegou a fazer parte do Nutra Teatro nessa época, e depois a gente se encontra aqui em Samambaia, enfim. Miltinho Alves, Rodrigo Leles, iluminador, ator, palhaço. Gente, são os parceiros atuais que fazem a gente realizar as loucuras dos festivais. Flávia Loredo, Willy Costa, muitos artistas que passaram da e não cidade, estão mais com a gente. Que passaram e não estão mais com a gente. Paulo Gomes, Fábio Melo, Lívia Martins, gente, é uma rede de pessoas. Nitiel Fernandes, Pamela Alves, Ramayana. Pessoas que passaram, os extensionistas que passaram pelo Nutra na época da universidade, todos, né, mais de 50 alunos passaram também. É isso, gente, só a agradecer por todo o aprendizado, por todo o empenho e por toda a força que a gente junto conseguiu manter uma trajetória com o Nutra de 20 anos e com o Galpão do Riso de 23. De 2023 a 2026? 23 anos. 23 anos agora no espaço. Maravilha. Gente. Essa é a nossa reflexão de 2006 a 2026 no Nutra Teatro. Beijo grande. Até a próxima. Já.